comentar conosco aqui sobre as suas perguntas. E nesse momento, pessoal, tenho um prazer de apresentar a doutora Cláudia Tambelli. Ela é professora e pesquisadora do Centro de Estudos da Dor da Unicamp, graduada em odontologia, especialista em DTM e dor orofacial, mestre em fisiologia oral e PhD em farmacologia pela Unicamp, com experiência em pesquisa na área de dor orofacial na Universidade de Toronto, Canadá, e pós-doutoramento em dor na Universidade da Califórnia, São Francisco. E ela vai nos apresentar a palestra sobre canabinoides na dor crônica. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda e boa apresentação. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à comissão científica do 4º Simpósio de Fisiopatologia da Dor e o 1º Congresso Interdisciplinar da Dor do Instituto Neurológico de Curitiba pelo convite para estar participando desse evento. É uma grande satisfação, especialmente para falar sobre um tema que eu considero muito importante e muito atual, que é sobre o uso dos canabinoides na dor crônica. E, na verdade, nessa aula, eu vou abordar conceitos novos para um tratamento antigo, porque a primeira referência à cannabis, ao uso terapêutico da cannabis, ela ocorreu na China, em 2700 a.C., quando o imperador Shen Nung, considerado o pai da medicina chinesa, descobriu as propriedades curativas da cannabis. E quando a gente fala de canabinoides, na verdade é um termo amplo. Os canabinoides, eles incluem as substâncias provenientes da planta cannabis, que são os fitocannabinoides, os canabinoides que são produzidos pelo nosso próprio corpo, que são os canabinoides endógenos, chamados de endocannabinoides, que é o que eu vou focar mais na aula de hoje. Mas, além disso, nós temos também os canabinoides sintéticos, que são produzidos a partir pela indústria farmacêutica. No Brasil, por exemplo, nós temos o Mevatil, que contém concentrações semelhantes de THC e CBD, e que é indicado para o tratamento da espasticidade provocada pela esclerose múltipla. Com relação aos componentes da planta, já foram isolados mais de 120 canabinoides da cannabis, sendo que o delta-9-THC e o canabidiol foram os mais estudados e já estão sendo utilizados terapeuticamente. O delta-9-THC ele é considerado o componente psicoativo principal da cannabis sativa, enquanto que o canabidiol é considerado o principal componente fitocannabinoide não psicoativo da cannabis sativa. Mas, na verdade, uma substância psicoativa é uma substância que atua no sistema nervoso central. Então, o canabidiol ele também é um psicoativo, embora muitos artigos científicos classifiquem eles como uma substância não psicoativa. A principal diferença entre o THC e o canabidiol é que o THC ele provoca efeitos de euforia que o canabidiol não provoca. Mas a planta, além de ela conter esses fitocannabinoides, esses dois principais, ela possui vários outros componentes, como os terpenos, flavonoides, esteroides, fenóis, vitaminas e pigmentos, que juntos exercem um efeito que nós chamamos de efeito entourage ou efeito de comitiva. Então, será que é melhor a gente usar um composto isolado, como só o canabidiol, ou só o THC, ou o extrato da planta? Então, já tem estudos demonstrando que, na verdade, essa cooperação entre os diferentes ligantes, ela é importante, fazendo com que a medicação ela se torne mais segura e eficaz. Por exemplo, no controle da dor, se eu usar um CBD isolado, eu preciso de doses muito mais elevadas do que se eu usar o extrato da planta enriquecido, um óleo enriquecido em CBD, por causa desse efeito comitivo. E o sistema endocannabinoide é um sistema que nós temos no nosso corpo, e é graças a ele que a planta exerce os seus efeitos. Então, nós produzimos substâncias semelhantes à da planta, que são os endocannabinoides,
sendo os principais deles a anandamida, que é o AEA, e o 2-araquidonoilglicerol. A AEA e o 2-AG, eles atuam nos receptores canabinoides, que tem dois tipos principais, que é o CB1 e o CB2. O CB1 ele é expresso no sistema nervoso e o CB2 é expresso no sistema nervoso e também no sistema imune. A anandamida, ela atua nos receptores do tipo CB1 e o 2-AG atua nos receptores do tipo CB2 e também nos receptores do tipo CB1. Além desses receptores canabinoides, atualmente, a gente sabe que tem alguns artigos científicos que têm postulado a existência de um terceiro receptor canabinoide, que na verdade é o receptor de TRPV1. Esse receptor, ele funciona como um canal de cálcio e, na verdade, o que a anandamida faz é promover a analgesia por promover uma dessensibilização desses receptores do tipo TRPV1. E esses receptores canabinoides, eles estão distribuídos ao longo das vias de condução e processamento da dor de uma forma geral. Se a gente observar nessa figura, nós encontramos receptores canabinoides nas terminações nervosas, no gânglio da raiz dorsal, no corno dorsal da medula espinhal e em várias regiões do tronco encefálico que estão envolvidas nos mecanismos de analgesia endógena, por exemplo, na substância cinzenta periaquedutal, no núcleo parabraquial, no bulbo ventrorostral e também várias outras regiões corticais, chamando atenção para a presença desses receptores, por exemplo, na região do córtex pré-frontal, que é uma região importante no controle emocional da dor. Inclusive, tem sido relatado que um dos efeitos benéficos dos canabinoides no controle da dor é a capacidade que ele tem de reduzir o sofrimento associado à dor pela ativação desses receptores que são expressos no córtex cerebral. E os efeitos analgésicos dos canabinoides são mediados pela ativação dos receptores CB1 e CB2, como eu já comentei. E os endocannabinoides, na verdade, eles são sintetizados nos neurônios pós-sinápticos e são liberados retrogradamente, aonde eles atuam nos receptores canabinoides expressos, na verdade, nos neurônios pré-sinápticos. Então, a ativação dos receptores canabinoides nesses neurônios pré-sinápticos abre canais de potássio, promovendo uma hiperpolarização neuronal e inibe os canais de cálcio voltagem dependente e, como consequência, inibe a liberação de neurotransmissores. Os canabinoides também podem atuar em outros receptores, além dos receptores canabinoides do tipo CB1 e CB2. Por exemplo, já tem trabalhos na literatura científica demonstrando que o canabidiol ele atua sobre o receptor TRPV1, promovendo a sua dessensibilização. Também atua sobre os receptores, ativa os receptores de serotonina, o 5-HT1A, inclusive receptores intracelulares, como os receptores PA, resultando no final na abertura de canais de potássio, que provoca uma hiperpolarização neuronal, e o fechamento dos canais de cálcio voltagem dependente, o que promove a inibição da liberação de neurotransmissores. E aí vem aquela pergunta que todo mundo está se fazendo nesse momento, mas nós já não temos analgésicos o suficiente? Por que canabinoides agora? Então, eu trouxe para vocês esse estudo que foi publicado esse ano, recentemente, em abril, que é um estudo de análise de decisão de multicritério, que comparou os tratamentos farmacológicos para as dores neuropáticas crônicas, incluindo os canabinoides e os produtos médicos à base de cannabis. Então, para realizar esse estudo, reuniram-se médicos especialistas da dor, neurologistas, psiquiatras, todos com experiência
clínica com o uso da cannabis em pacientes com dores neuropáticas crônicas, cientistas também com experiência em pesquisas com os produtos à base de cannabis e pacientes que usavam os canabinoides no controle de dores neuropáticas crônicas. Então, eles se reuniram e fizeram essa análise de decisão e compararam, na verdade, 12 medicações que são comumente usadas no controle das dores neuropáticas crônicas, como os antidepressivos, duloxetina, amitriptilina, anticonvulsivantes, como a pregabalina, gabapentina, opioides, produtos à base de cannabis. E o que eles observaram é o seguinte, né, respondendo essa pergunta, já não temos analgésicos suficientes? Na verdade, de boa qualidade não, porque o maior problema dos analgésicos são os inúmeros efeitos colaterais, né, que eles apresentam. E por que os canabinoides agora? E segundo esse estudo, o perfil de benefício e segurança dos canabinoides ele foi melhor do que o de outras medicações comumente usadas no controle das dores neuropáticas crônicas, principalmente porque eles contribuem para uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Então, isso foi muito importante, a questão da qualidade de vida. Além de apresentarem um perfil de efeitos adversos mais favorável quando comparado com outras medicações, inclusive a duloxetina, a amitriptilina e os anticonvulsivantes, que são as medicações clássicas usadas no controle das dores neuropáticas crônicas. Esse é um outro trabalho sobre o uso dos canabinoides na dor orofacial neuropática, onde os autores eles concluíram que os canabinoides, como por exemplo o Sativex, que contém concentrações semelhantes de THC e CBD, ele representam uma boa estratégia terapêutica, uma boa opção terapêutica no controle das dores orofaciais neuropáticas. Esse é um trabalho sobre o uso dos canabinoides na neuralgia do trigêmeo, na verdade é um relato de caso clínico de um paciente que apresentava neuralgia do trigêmeo secundária à esclerose múltipla. Ele foi tratado com canabinoide, que é o nabiximol, e isso eliminou a neuralgia do trigêmeo. Há relatos na literatura científica também sobre a eficácia dos canabinoides no controle das dores oncológicas. Esse estudo, por exemplo, ele mostrou que um extrato que contém THC e CBD, em concentrações semelhantes, é eficaz no alívio da dor em pacientes que apresentam dor oncológica, né, causada por um câncer avançado, que não foi completamente aliviada nem por opioides mais fortes. Esse, na verdade, é um estudo sobre os canabinoides na fibromialgia. Na verdade, a gente pode perguntar, será que a cannabis ela é mais efetiva que outras medicações no tratamento da fibromialgia, segundo a opinião dos pacientes? Então, é um estudo sobre a opinião dos pacientes com relação a diferentes medicações que são usadas no tratamento da fibromialgia. E a opinião dos pacientes é extremamente importante para a gente saber na clínica. Então, segundo a opinião dos pacientes, eles relataram que foi comparado 4 medicações, a duloxetina, o minalciprano, a pregabalina e a cannabis. E os pacientes tinham que relatar se o tratamento era muito efetivo, melhorava um pouco, só em amarelo, muito efetivo em verde, ou não melhorava nada em vermelho. E a gente observou que a grande maioria dos pacientes, mais de 60%, relataram que a cannabis era muito efetiva, enquanto que a maioria dos pacientes relataram que em vermelho, que a duloxetina, o minalciprano e a pregabalina também não melhoravam nada. Então, eles consideram a cannabis mais efetiva do que outras medicações no tratamento da fibromialgia. Também há relatos na literatura científica sobre o uso dos canabinoides na cefaleia. Então, esse é um trabalho de revisão da literatura, onde os autores concluem que a cannabis ela pode ter um papel, um efeito terapêutico em várias doenças, especialmente nas
dores crônicas, incluindo as cefaleias, embora a gente saiba que, como esses estudos ainda são recentes, a gente precisa de mais trials clínicos, né, para a gente ter essa confirmação. Também há relatos na literatura sobre o uso dos canabinoides na DTM dolorosa muscular. Esse é um trabalho que usou um creme de canabidiol no músculo masseter de pacientes que apresentavam dor miofascial associada à disfunção temporomandibular. E os autores concluíram que o uso do creme à base de canabidiol reduziu significativamente a dor muscular nesses pacientes, no estudo clínico. E o uso dos canabinoides no controle das dores crônicas, ele também apresenta outros efeitos benéficos, que eu poderia chamar de ganhos secundários. E um deles é a melhora do sono. A gente sabe que tem uma relação muito grande entre a questão do sono e as dores crônicas, né? O paciente que dorme mal, isso piora a dor e colabora para a manutenção desse quadro de dor crônica, enquanto que a dor crônica também prejudica o sono. Então, esse é um ganho com o uso desse tipo de medicação, porque além dela reduzir a dor, melhorar a qualidade de vida, ela melhora o sono dos pacientes. Aqui algumas orientações sobre o uso. No Brasil, normalmente, o que a gente faz é a importação do óleo enriquecido em canabidiol, com baixas concentrações de THC, que é o que é permitido de acordo com a nossa legislação. Então, para isso, o paciente tem que fazer uma consulta com o prescritor, que pode ser um profissional da área médica, da área odontológica. Os médicos veterinários também podem prescrever. Bom, com essa receita, com essa prescrição, o paciente ele vai fazer um cadastramento na Anvisa. Tem várias empresas que vendem esses produtos, na verdade, importam esses produtos que já fazem isso para o paciente. Então, e com as receitas, aí a Anvisa ela vai fazer análise do pedido, normalmente isso demora aproximadamente 15 dias, e ela emite uma autorização para importação. E aí, com essa prescrição e com essa autorização, essas empresas que fazem a importação do óleo enriquecido em canabidiol, eles fazem esse processo da importação. Quando o produto chega no Brasil, ele passa por uma fiscalização e, dando a documentação toda em ordem, ele é liberado para o paciente. Bom, os canabinoides, como qualquer outra medicação, possuem efeitos adversos que são dose dependentes e por isso que esse paciente deve ser acompanhado por um profissional que seja capacitado para fazer esse acompanhamento. O THC, ele pode, dependendo da dose, provocar boca seca, sonolência, ansiedade, que são os principais efeitos adversos relatados, e o CBD, a diarreia, sonolência e hipotensão. Há também interações medicamentosas, dos canabinoides. Os canabinoides, eles são metabolizados no fígado pelas enzimas do citocromo P450, então a gente tem que tomar cuidado com relação às interações medicamentosas. Ele, por exemplo, diminui o efeito de anticoagulantes. A gente deve ter cuidado com pacientes que usam os hipotensores, porque ele também possui hipotensão. E essa figura, ela mostra algumas interações dos canabinoides com os benzodiazepínicos, esses que estão com asterisco, e as demais medicações são todas anticonvulsivantes. Então, nessa figura, todas essas linhas pretas, que estão acima dessa linha vermelha, isso significa que os canabinoides aumentam o efeito dessa medicação, por exemplo, e essas linhas pretas que estão abaixo dessa linha vermelha significa que os canabinoides diminuem, na verdade, o efeito dessas medicações. Por exemplo, os canabinoides diminuem o efeito do clonazepam. Por outro lado, eles pode aumentar o efeito do topiramato. Então, a gente tem que estar atento a essas interações medicamentosas. E aquela pergunta que todo mundo faz, mas os canabinoides são seguros? Então, esses são dados sobre taxas de mortes por overdose nos Estados Unidos, causada por
opioides em vermelho, heroína em azul claro, aqui, cocaína em verde escuro e cannabis em verde claro. E como a gente pode observar, a maior taxa de mortes é pelo uso dos opioides, superando inclusive taxa de mortes por overdose causada por cocaína e por heroína. E se a gente observar essa linha aqui horizontal, que representa a cannabis, a gente conclui que não há nenhum relato, inclusive não há na literatura científica, nenhum relato de morte por overdose ou pelo uso de cannabis. Isso porque o centro respiratório cerebral, que regula a respiração, ele possui receptores opioides, mas não possui receptores canabinoides. Então, não há risco de morte por depressão respiratória, como ocorre no caso dos opioides. Então, comparando os opioides com os canabinoides são mais seguros nesse aspecto. E com relação ao uso dessas substâncias, opioides e canabinoides? Bom, a gente viu que os canabinoides são mais seguros, eles apresentam um menor risco de dependência, enquanto que os opioides apresentam um alto risco de dependência. Aliás, o risco de dependência pelo uso dos canabinoides é de 9% comparado com 67% para o risco de dependência pela nicotina e 22,7%, que é o risco de dependência por o álcool, ou seja, o risco de dependência por canabinoide é menor, inclusive, que o risco de dependência por nicotina e por álcool. Os opioides, eles desenvolvem tolerância, os canabinoides já são bem mais tranquilos com relação a isso. A gente tem constipação com o uso dos opioides, não há constipação no caso do uso dos canabinoides. E o que tem mais sido relatado é a melhora na qualidade de vida que eles promovem para o paciente. Melhora o sono, diminui o uso de opioides, nos casos de pacientes que fazem uso de opioides, normalmente os pacientes que apresentam dor oncológica, e também evita o uso abusivo dos opioides, uma overdose por opioide e também o abuso. E, finalmente, eu queria terminar essa aula com essa frase do Victor Hugo, que não existe exército que resista à força de uma ideia que a seu tempo tenha chegado. Então, o uso terapêutico da cannabis é uma realidade, o tempo chegou e a gente precisa conhecer melhor essa terapia. Agradeço a todos vocês pela atenção e um ótimo congresso para todos. Excelente, doutora Cláudia.